Olá, internauta, você que nos acompanha na TV Anesp, a sua TV de políticas públicas no Brasil. Hoje estamos dando continuidade à nossa série de programas sobre meritocracia. O que é isso? O que vem a ser a meritocracia? Aonde que ela pode contribuir na gestão pública no Brasil e na sociedade como um todo? Estamos conversando com especialistas nesse assunto, com pesquisadores que produzem conhecimento em meritocracia no Brasil. E hoje, dando continuidade à nossa série, eu converso aqui com a professora Neuza Chaves. Ela é mestre em administração profissional e autora desse livro aqui, Meritocracia, Influência da Cultura Brasileira no Desempenho e no Mérito. Professora Neuza Chaves, vamos começar aqui a nossa conversa sobre meritocracia. O que é isso? Como é que a gente pode definir meritocracia? Como é que o internauta recebe essa ideia, assim, ouve essa palavra em vários lugares, muita gente fala mal, outros defendem, mas o que seria a meritocracia? Como que a gente define isso? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de debater esse tema. Realmente é um tema que eu aprecio muito, vejo muita validade dele nas organizações e gosto da oportunidade de debatê-lo aqui com você. Bom, meritocracia, como o próprio nome indica, é um sistema fundamentado em critérios para atribuir o mérito às pessoas, ou seja, ele considera o mérito. E a meritocracia, ela não é um sistema tão novo. Eu digo sistema, Alex, porque todo sistema ele é formado por subsistemas que têm as funções específicas, mas que têm que responder a uma função macro. Então, a meritocracia ela é formada dos subsistemas que tem numa organização, desde a seleção e recrutamento até ao ciclo de desenvolvimento, promoção, classificação do funcionário, e todos esses subsistemas eles precisam estar conectados com os critérios da meritocracia. E como seriam esses critérios? Eles variam conforme a necessidade, a conjuntura? Sim, esses critérios eles variam porque eles são uma espécie de regras combinadas na organização, mas são regras que elas devem servir para todos os funcionários de uma maneira igual. Não são regras que ficam tendo exceções. Elas fazem com que a meritocracia tenha legitimidade na organização onde ela é aplicada. E é só no mundo do trabalho a meritocracia? Não. Aliás, eu vou te contar, a minha primeira experiência com a meritocracia foi nos anos iniciais de uma escola estadual onde eu estudei, e eu recebi uma medalha de honra ao mérito e fiquei muito feliz com aquela medalha, só que foi muito difícil depois manter naquele patamar de segurar a medalha, porque quando nós perdíamos o desempenho, tínhamos que devolver a medalha. Então, ela existe nas escolas, nas organizações, nas famílias, não é? Porque a meritocracia é diferenciação. Todas as vezes que o indivíduo se diferencia, ele está ali elegível ao mérito. E assim, porque muita crítica à meritocracia vem no sentido de igualdade. Muitas vezes as pessoas querendo defender a igualdade, dizem assim, a meritocracia ela vai produzir a desigualdade, mas não seria assim, se você dá a igualdade para competir, é óbvio que vai gerar, é como se você quisesse que num campeonato de futebol todos os times terminassem com o mesmo número de pontos. Ninguém pode ser campeão, ninguém pode ser o lanterna, todo mundo tem que terminar igual, mas acho que a meritocracia ela defende a saída igual, né? Todo mundo começa a competir com as mesmas condições, não é? Sim, o que deve ser igual são os critérios, mas as pessoas se diferenciam pelo esforço, pelo talento, pela aptidão, e nada mais injusto do que as pessoas serem tratadas e reconhecidas da mesma forma. Já que eu falei de escola, você deve se lembrar disso, o quanto que a gente se sentia mal em se esforçar, fazer um trabalho muito bom e depois os colegas quererem assinar aquele trabalho igualmente, como se tivesse dado uma igual contribuição. Então, a base da meritocracia é a diferenciação e é buscar fazer justiça em torno disso. Né? E na nossa cultura no Brasil, você faz o trabalho, aí o colega pede para assinar. Se você fala não, você é chato, é antipático, é antissocial, não quer ajudar, é aquela coisa. No Brasil, espera-se que você ajude o seu amigo a furar a fila, e não que você defenda o instituto da fila. Exato. Né?
E isso é um traço da cultura brasileira, que é o traço do personalismo. Então as pessoas às vezes esperam que você se comporte com elas assim, protegendo, né? Protegendo, sendo amigo. E nos ambientes onde você precisa do critério para cumprir uma função, para fazer uma entrega, para ter um desempenho coerente com aquela exigência para a qual você foi contratado, você não pode ser personalista. Então, essa é uma grande dificuldade de aceitação da meritocracia. Quando você diz não para um amigo, ou que o amigo pede para o filho dele, ou pede para ele mesmo, e ele não entende isso, porque o traço do personalismo no Brasil é muito forte. Com certeza, né? Porque a meritocracia, ela não é uma ideia nova, né? Ela já tem algumas décadas aí que surgiu, e ela surge justamente para combater as mazelas, o antimérito da sociedade, que é você favorecer um amigo, o nepotismo, favorecer um parente. Você vê no antigo regime ainda tinha herança de cargo público, hoje em dia você não herda mais. Os cartórios agora foram o último bastião, né, que caíram de herança de cargo público. A meritocracia vem para dar uma alternativa de mérito, ao premiar, né, estimular as pessoas que se esforçam, que produzem mais, que geram mais resultado, e que isso, em tese, daria benefício para toda a sociedade. Exatamente. Ela não é uma ideia nova, e se você... Não sei se você costuma ler a Bíblia, mas a parábola dos talentos já fazia menção à meritocracia, quando o Senhor viaja e dá a um dos empregados dele 5 tentos, dá outro 3, dá outro 1, e quando ele retorna, um funcionário entrega para ele o dobro, o outro também entrega um pouco a mais do que recebeu, e o outro não faz nada com aquele tento, simplesmente enterrou, porque teve medo de desenvolver, de fazer com que esse talento se multiplicasse. E ele aí aplica as consequências naquele funcionário que para ele não mereceu a confiança dele. Então, esta passagem, ela nos traz... Que é o Evangelho de São Mateus. É o Evangelho de São Mateus, exatamente. Então, ele nos remete a essa ideia de que quando você confia em alguém, para que esse alguém tenha um desempenho superior e te entregue mais, e essa pessoa, às vezes, negligencia essa oportunidade, como às vezes acontece em todas as áreas. Eu não diria que só em áreas públicas, porque nós trabalhamos em áreas públicas e privadas. Isso acontece em várias áreas, que as pessoas, tendo o talento, sendo recrutada para fazer com que aquele talento sirva a um desempenho, e aquele desempenho tenha como consequência um resultado, ela não faz isso, então ela está se comportando como aquele empregado lá da Bíblia, né, que simplesmente fez o talento dele ser soterrado. Então nós estamos aqui para aprender, para crescer, para fazer com que as pessoas validem as nossas entregas, né? Então a meritocracia, ela vem nesse sentido de fazer com que o ser humano possa expressar o seu talento e ser reconhecido por ele. É injusto, é muito injusto as pessoas serem tratadas de forma igual quando elas têm toda essa vontade de demonstrar, e mais do que a vontade, ela demonstra. Um esforço, né? Tem um esforço. Porque você tem o mérito nato. Eu gosto de usar o exemplo do coral. Eu sou desafinado, não adianta eu estudar, fazer aula de música, aprender a ler partitura, fazer tudo, eu vou lá, eu faço tudo bonitinho, tiro meu diplominha lá de sem ler partitura, chega lá eu desafino. Aí chega a pessoa que toca de ouvido, chega lá o Mozart, canta sem saber ler partitura, sem nada. Ele produziu mais resultado. Sim. Sabe? O esforço, ele é o mérito nato, vamos dizer assim, é um componente, e o esforço, ele é um outro componente. Ainda mais no caso que a pessoa que se esforça, né, e uma outra pessoa que não se esforça, vai ter o mesmo recompensa, vamos dizer assim. Então, para que eu vou me esforçar? Você faz um cálculo de custo-benefício. Se eu não vou me esforçar e vou ter aquela recompensa igual ao que se esforçou, né? Então, aí você, no coletivo, você acaba jogando a sociedade para baixo. A sociedade que não inova, que não evolui, que não busca novas formas de convivência social, novos modelos, né? Fica estagnada. E nós temos que conviver com isso, porque nós temos talentos e aptidões diferentes.
E às vezes nós não estamos no lugar certo para fazer com que isso seja reconhecido ao ponto de receber o mérito por isso, né? E às vezes eu mesmo tenho que fazer um esforço muito maior do que alguns colegas em determinadas áreas. Mas faz parte da diferenciação. É o resultado, né? É a Exato. chegada, é você conseguir aquele resultado. Aí como você vai conseguir, obviamente agindo dentro da lei, né? Não é agindo fora da lei, mas você agindo, não importa como, o importa é que você consiga aquele resultado. A meritocracia ela tem muito a ver com a gestão por resultados, né? Tem a ver com o resultado e com a forma como você atinge aquele resultado também. Porque hoje as empresas e as instituições públicas com as quais nós trabalhamos, que aplicam a meritocracia, elas não admitem resultado a qualquer custo. Porque o resultado tem que ser buscado desenvolvendo as pessoas e de forma ética. Você não pode dar o mérito para alguém que faz o outro se sentir menor, que passa por cima do outro, que suborna, não é? Então, a meritocracia é também uma constatação de que o resultado vem com comportamentos éticos. A gente até estava discutindo antes aqui a questão do individualismo, né? Sim. A meritocracia não é necessariamente individualista, o resultado não é do indivíduo. Às vezes você liderar, ter a capacidade de liderança, levar um grupo a atingir aquele resultado, a não ser personalista, Exato. é uma forma de atingir o resultado. É o grupo que chega a um resultado maior do que o indivíduo chegaria querendo resolver sozinho. Aproveitando que nós estamos em época de Copa do Mundo, não adianta o time ter só um craque. Se o time não jogar, se ele não liderar o time, não jogar em equipe, o time não vai ser campeão, né? Precisa ter um jogo coletivo e exatamente a complementaridade desses talentos é que vão gerar e vai gerar um grande resultado. Tá. E agora, sempre assim, os críticos da meritocracia, eles falam muito que isso é em tese, que você parte do mesmo pressuposto, mas as pessoas, no fundo, elas têm condições sociais diferentes e que, com o passar de gerações, isso poderia criar um darwinismo social, né? Uma pessoa numa família, vamos supor, que tenha mais condições, seja por mérito ou não, mas que conseguiu dar mais condições, teria mais chances de competir, melhores condições do que aquele que não teve. Como que a gente encara isso, a meritocracia encara isso? Você sabe que sem a meritocracia seria pior. Porque a meritocracia te dá a oportunidade de fazer intervenção nisso. Se você não tem critérios para fazer essa intervenção, as coisas vão acontecer naturalmente, ou seja, quem foi beneficiado pela chamada roleta genética, ele vai ter mais oportunidades mesmo e vai se beneficiar dos privilégios que naturalmente, né, nasceu em lares mais favoráveis. O que acontece é que com os critérios você consegue compensar isso, porque você vai dar oportunidades para aquelas pessoas que não tiveram essa condição natural. Você vai fazer intervenção numa condição que não é natural. E hoje também eu tenho observado que as pessoas, mesmo as pessoas que têm condições, por exemplo, o filho do dono de uma empresa, ele está se qualificando, ele está se esforçando para merecer uma posição ali dentro, porque eles ficam muito, muito chateados e ficam muito, assim, muito mal perante o grupo quando eles assumem o lugar do pai ou uma posição de diretoria e a comunidade na qual ele está inserido não o respeita como líder. Então, eu penso que isso está mudando muito pelos critérios. Então, o darwinismo, ele ocorreria pelas vias naturais. E a meritocracia, ele promove critérios que fazem intervenção e coloca oportunidades para todos. Quebra a lógica do antigo regime de hereditariedade, onde o nascimento da pessoa já diz qual é a classe social dela. Exato. E vai ser assim a vida toda. Era assim a vida toda. A meritocracia ela possibilita que, por mérito, uma pessoa, em tese, não tão bem nascida, possa superar um bem nascido que é preguiçoso, não quer trabalhar, não quer nada com nada. Exatamente. E aí ele dá essa porta, essa oportunidade, né? E as pessoas não se sustentam só por sobrenomes, por vínculos de amizade, por a biografia, enfim. Hoje, eu acho que isso nunca foi respeitado, mas hoje nós estamos vendo um movimento mais positivo de rejeição a esse tipo de vantagem.
por exemplo, um governador, um prefeito que coloca ali a esposa ou o filho numa secretaria ou numa gerência, isso não é aceito mais pela sociedade. Com as redes sociais, eles começam a ser denunciados e vai criando uma rejeição para ele até nas próximas eleições. Isso a gente vê o cenário no Brasil. A meritocracia não é uma coisa só brasileira. Aliás, esse conceito, por mais que ele seja milenar, né, na Bíblia já começa a ter os primeiros sinais disso, mas não com esse nome. O nome ele foi cunhado nos anos 50. Foi, nos anos 50. E aí, e existe aí em vários países, de forma mais avançada, menos avançada, mas no Brasil, como é que você vê assim? Como é que nós estamos aqui no Brasil? A nossa sociedade, se vou casar o conceito de meritocracia com a cultura brasileira, sim, é possível ter um choque nisso? Bom, a meritocracia, nos nossos estudos, nós temos visto que ela é difícil em qualquer país. Por quê? Porque o ser humano é ser humano em qualquer país. A subjetividade ela é natural no ser humano. Só que no Brasil nós temos uma cultura de relacionamentos. A cultura brasileira ela é marcada por relacionamentos. É o amigo do amigo, o filho. Nós temos isso muito forte na nossa cultura, que não é tão ruim. É ruim quando você quer fazer disso um benefício que discrimina os demais, não é? E então nós temos alguns traços no Brasil que nós temos que considerar em função dessa cultura relacional, que é o personalismo. Tem até uma frase que você deve conhecer bem, que é: aos amigos tudo e aos inimigos a lei, né? E a lei é para todos, né? E o outro traço é o traço da distância também, da distância do poder, que coloca as pessoas... Foi o ano passado, eu vi uma pesquisa de uma empresa muito conceituada aqui no Brasil. Ela fez uma pesquisa em 75 países e mostrou que o Brasil fica entre os 10 que tem a maior distância de salários entre um gerente, um diretor e um operador. Chega a ser 14 vezes assim, menor o salário do operador em relação ao chefe dele. Isso acaba criando uma distância e dificulta a nossa cultura meritocrática. E o outro traço que é muito forte também, eu acho que todos devem reconhecer isso nas suas relações, que é o jeitinho brasileiro. O jeitinho é bom se ele não entra nos ambientes de discriminação, nos ambientes organizacionais, porque você tem os critérios e depois vem o jeitinho para flexibilizar essas regras, para fazer, eles chamam esse jeitinho de instrumento de navegação social. Não pode, mas será que você dá um jeitinho? E isso acaba combatendo a legitimidade da meritocracia. E esses problemas, tanto o personalismo como o jeitinho, eles existem no Brasil, a gente vê tanto no setor público como no privado. Sim. Até porque o público, um é o reflexo do outro, né? Não adianta você criticar o setor público, os políticos, mas então, os políticos receberam voto, alguém votou, né, com um critério XYZ, mas que eles escolheram aqueles representantes para representar a sociedade. E esses problemas acontecem tanto no setor público quanto no privado, né? É como eu te disse, o ser humano ele é ser humano em qualquer ambiente, só que eu tenho muito respeito por pessoas do serviço público. Eu conheço servidores públicos muito responsáveis, muito honestos, que são pessoas que querem fazer entregas excepcionais e às vezes convivem com alguns colegas. E pela minha vivência, esse número de pessoas que não são tão comprometidas é menor, mas ele chama muito mais atenção, né? Então você vê professores excepcionais querendo dar aulas de qualidade, uma vontade enorme de que os alunos tenham um bom desempenho, se posicionem bem no IDEB. Conhecemos hospitais públicos que o médico praticamente doa a vida dele ali. Com certeza. Advogados, quer dizer, todas as profissões têm os bons profissionais. Nós não podemos dizer que o funcionário público é diferente do setor privado. O que acontece é que, às vezes, existem
poucas regras e poucos critérios para fazer com que ocorra a meritocracia. Vou te dar um exemplo. O concurso é um instrumento meritocrático. Qualquer pessoa pode fazer um concurso para qualquer posição, desde que ela esteja elegível dentro daqueles critérios. Aí ela faz o concurso, passa, e ao chegar num ambiente onde ela tem que ter um desempenho excepcional, às vezes ela percebe que ali não é cobrado aquele desempenho, tanto faz ela ser uma pessoa de elevada competência, uma pessoa que faz o mínimo. Então, há uma tendência a essa pessoa não se sentir tão desafiada. Claro. E volto a dizer, é um número mínimo, mas é um número que incomoda, porque você confia. Nós, como cidadãos, nós queremos que essas pessoas sejam pessoas que entreguem serviços excepcionais, porque nós não temos como cobrar dela. É um cliente que não tem esse tipo de cobrança. E o caso da eleição, outro instrumento meritocrático, que são as eleições, né? Então, como nós temos uma educação ainda incipiente, nem sempre as pessoas sabem e têm condições, informações de eleger os melhores governantes. E vamos dizer que ele eleja os melhores governantes. Depois, quais os instrumentos que são utilizados para cobrar o desempenho desses governantes, né? Então, a meritocracia, ela eu diria que seria circular, né? Não são pessoas dando regras e as outras obedecendo. É a sociedade toda consciente desses critérios e fazendo com que esses critérios sejam efetivos. Isso é muito interessante. Acho que ainda falta um pouco no Brasil a cultura do accountability. A prestação de contas ainda é muito precária. No setor público, a gente vê que você tem meritocracia na entrada. Na hora de selecionar quadros, investir as pessoas em cargos públicos, você faz um concurso que acontece uma distorção aqui, outra ali. Nós, na nossa carreira de EPP-GG, nós já conseguimos travar o concurso, que não estava medindo adequadamente a meritocracia. Mas tirando essas disfunções do sistema, em geral o concurso público ele é um instrumento adequado de medida do mérito, da capacidade. Mas depois, realmente, a cobrança de resultado ela ainda é frágil no setor público. No setor privado, a gente tem sempre o instrumento da não promoção ou da demissão, né? No setor público, a última estatística que eu vi, salvo engano, de 88 para cá, você tinha no Executivo Federal mais de umas 5 mil e poucas demissões acontecidas até hoje. Todas por corrupção ou desídia, abandono de cargo. Eu não tenho notícia de nenhuma demissão por insuficiência de resultado, apesar da Constituição prever a possibilidade de demissão de servidor estável por insuficiência de resultado. Isso não acontece ainda. Mas não só o controle no aspecto negativo, no positivo também. Qual o ganho que você tem se você se esforçar mais que o seu vizinho de sala ali e produzir mais? Você vai ser promovido por produzir mais? A experiência mostra que isso até pode ser um fato a seu favor, mas a velha política ainda existe, vai lá e coloca uma pessoa, dá uma promoção para uma pessoa que tem a conexão política com o grupo que está no poder, quando não é o parentesco descarado, às vezes é só a conexão política. E aí a pessoa fica desestimulada. Eu vou produzir mais para quê? Eu não vou aumentar meu salário, não tem bônus no final do ano. E a promoção ainda tem que disputar, ainda além de produzir mais, eu tenho que disputar como político, uma conexão política, aí desanima. Aí fica aquela coisa, o servidor público está encostado. Na verdade, ele não tem estímulo, né, para ter uma avaliação de resultado e ser recompensado por aquilo. E são pessoas bem qualificadas, há uma exigência do nível de instrução, de formação para chegar lá. E você tocou num ponto interessante que eu gostaria de fazer um realce, que é a questão da corrupção, né? A meritocracia é um verdadeiro antídoto para a corrupção, porque a corrupção é aquela condição que as pessoas vão buscar privilégios onde elas não têm mérito, porque se tivesse mérito elas buscariam isso de uma forma de igual para igual com os demais. Então, eu acredito que nós temos que trazer a meritocracia para o debate e para a efetividade, para a aplicação mesmo, principalmente nas áreas públicas, para evitar que os desonestos ou as pessoas que não são comprometidas com aquilo que a sociedade cobra,
elas se sintam à vontade para fazer o contrário, sabe? Eu acho que nós temos que trazer cada vez mais a consciência da meritocracia. E eu vou te dizer, eu tenho debatido a meritocracia nos vários ambientes públicos e privados, e até hoje eu nunca encontrei ninguém que fosse contra. Todas as pessoas são favoráveis à meritocracia. A discordância, ela aparece quando a meritocracia está sendo aplicada. Por quê? Porque aí começam, muitas vezes, por não conhecer as regras, não conhecer os critérios, começam a discutir no ciclo de execução. Por que eu não fui promovido? Fulano foi. Por que eles me avaliaram mal? Por que eu não tive essa oportunidade? Eu mereço mais. Então, se a pessoa está tendo dúvida se ela merece ou não, é porque os critérios não estão bem claros, né? E acho que a meritocracia deve ser praticada em todos os ambientes, principalmente o público. E a experiência da Falcone, né, a consultoria que eu venho prestando serviço, trabalho com eles há 19 anos, ela tem feito meritocracia na área de educação, nos governos, né, na Secretaria de Educação, tem feito na área de saúde, na área de segurança. Então, são ambientes complexos e a meritocracia funciona. Agora, com 100% de adesão? Não, porque nós vamos ter sempre, qualquer prática administrativa, nós vamos ter pessoas que são favoráveis e pessoas que são desfavoráveis. Isso é normal. Hoje, são assim, interesses e expectativas, às vezes, contrariadas. No começo, você vê, alguns anos atrás, a meritocracia ela não tinha tanta oposição, né? Até porque as pessoas conheciam menos o conceito, mas, enfim, e até porque ela se colocava sempre contra o antigo regime, o nepotismo, o aparelhamento do Estado, no caso do setor público, mesmo no setor privado, contra o não mérito e contra a sociedade estamental, onde as pessoas não têm possibilidade de ascensão social. E hoje em dia a impressão que eu tenho é que houve um deslocamento do debate. Não fica mais aquela coisa assim da meritocracia versus o nepotismo, a captura, o aparelhamento, virando meritocracia contra cotas. Então, às vezes o pessoal que defende a ação afirmativa enxerga na meritocracia um obstáculo. Como se você fosse a favor da meritocracia, então eu sou contra as minorias. Não, a meritocracia é justamente para ajudar uma pessoa oriunda de uma minoria, né, a desenvolver, né? Claro. E essa questão é o seguinte, é claro que num determinado momento é preciso que você tenha ações para minimizar as diferenças. Foi o caso das cotas, para fazer com que as pessoas chegassem à universidade, né? Então, mas depois que compensou, ou simultaneamente, o que eu sou mais favorável, você precisa dar estrutura para que as pessoas busquem as suas posições por mérito e não por concessões. O que isso quer dizer? Nós temos hoje políticas incipientes, políticas sociais, as políticas econômicas, que acabam deixando as pessoas com dificuldade até de ter um emprego para pagar a sua própria universidade. Então, tem questões estruturais que estão em débito com o cidadão, né? Nós não podemos misturar as coisas. Meritocracia é um sistema para atribuir o mérito. E a estrutura para a educação, para a saúde, para a segurança e tal, é um dever do Estado. Então, o professor tem que ter salas de aulas adequadas para ele dar uma boa aula, mas o mérito do professor dar uma boa aula, independente de ser uma sala ruim ou uma sala boa, é dele. Não é? É o talento, é a vocação, é o esforço, é o profissionalismo dele. Ele tem que ser respeitado, tem que receber uma estrutura adequada, porque assim a gente começa a confundir estrutura com sistema. E a meritocracia, ela é um sistema de mérito. Ela não é para retirar das pessoas, retirar as condições estruturais de trabalho. Ela é para retirar privilégios, né? Mas não substituir estrutura. E às vezes eu vejo muito isso misturado nos debates. Como é que vai cobrar meritocracia se não tem lugar adequado para trabalhar e tudo? Não é essa a questão que tem que vir para o debate. Então, tem que vir para o debate a obrigação
né, estrutural do Estado, se for a questão pública, ou da empresa, se for a questão privada, e vem ali a questão meritocrática, que é um contrato sobre desempenho, resultados, e a oportunidade que as pessoas têm de ser validadas e mostrar o mérito. Como é que seria a meritocracia na nossa época digital, né? Na era digital, como seria, com hoje toda a informatização, as relações sociais mudando, as relações profissionais mudando, como é que nas redes sociais? Isso é maravilhoso, né? Porque você hoje vê que as pessoas, ao se inscreverem para uma empresa, elas não são nem conhecidas, elas entram no sistema e aquele sistema não faz filtro por cor, por orientação sexual, por gênero, por nada. As pessoas simplesmente se candidatam ali e são selecionadas sem nenhum tipo de discriminação. Então eu vejo a transformação digital trabalhar a favor da meritocracia. Isso mais setor privado que seria, né? A questão das avaliações, esse do setor privado, mas tem também a questão das avaliações. Você hoje avalia os profissionais, escolhe os profissionais por avaliações digitais e pessoas, por exemplo, que às vezes não tiveram oportunidade de fazer um concurso ou de ter uma vaga no setor privado, e eles resolvem trabalhar ali como um youtuber, para ter um programa, um canal, e como é que ela permanece, como que é que ela recebe mérito por isso? Pela própria competência, audiência, pelo próprio a quantidade de like, não tem como controlar isso, vai ter audiência ou não vai ter. As pessoas ali. E todo mundo é igual, você faz o seu vídeo, coloca ali, nós estamos fazendo o nosso vídeo aqui, por favor, dê like, né? Nos ajude a ter o nosso mérito aqui reconhecido. Exatamente. E nós vimos também uma transformação muito positiva, que é aqueles filtros antigos, por exemplo, se a pessoa é bonita, ela é assim, tem esses padrões. Hoje, por exemplo, você vê no mundo das artes, quantos cantores, atores, pessoas assim completamente fora desses padrões que fazem sucesso, né? E o público dá a ele o mérito e a partir da competência dele, ele se sustenta. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma era muito favorável à meritocracia e nós temos que esquecer esse preconceito que meritocracia é para tirar das pessoas as oportunidades. Pelo contrário, é para fazer com que as pessoas tenham oportunidades pelos critérios que são colocados como básicos para todos. Critérios que eliminam o parentesco, o sobrenome, a condição social, ou qualquer outro tipo de deferência. O critério para a meritocracia é a competência e a capacidade da pessoa em dar um bom resultado. E principalmente nessa questão das artes visuais, artes audiovisuais, é que até 20 anos atrás, um artista, ele dependia de indicação. Quem dominava os instrumentos de divulgação e de produção daquela arte, que podia ser uma gravadora, um estúdio, o que fosse, então ele tinha pessoas que dominavam aqueles instrumentos, aquele aparato, que escolhiam quem ia fazer sucesso e quem não ia fazer sucesso. Hoje em dia, qualquer um pode gravar um vídeo, as tecnologias estão cada vez mais acessíveis, mais baratas, acessíveis, você faz o seu conteúdo artístico, jornalístico, científico, acadêmico, o que seja, coloca na internet, e aquilo ali, se tiver adesão do público, é o público que vai aderir ou não, né? E se tiver adesão, aquilo vai para frente. Se não tiver legítima. Não tem mais o filtro. Agora a internet possibilitou essa liberdade, né? essa igualdade até de condições de concorrer, né? Porque hoje há uma briga muito intensa pela audiência na internet, até mais do que na mídia audiovisual tradicional. E há uma competição igual para todo mundo, né? Exatamente. E, assim, sobre a meritocracia num ambiente num ambiente organizacional, né? Eu penso que cada vez mais a educação vai contribuir para isso. À medida que nós lutarmos por uma educação de maior qualidade nesse país, nós vamos deixar as pessoas mais independentes para escolher, mais autônomas para exigir, mais capazes de dar um resultado exigido, né? Então, eu
Eu acho que a educação é a base ainda para a gente ter uma meritocracia que seja para todos. Com certeza, e precisamos, tem muito ainda que melhorar na educação do Brasil, né? Começando pela desideologização aí e ensinando o que tem que ensinar para a criançada, para os jovens, né? Ensinando português, matemática, biologia, e aí dando informação para que as pessoas formem suas opiniões, né? E é claro, e aí elas vão ter mais condição de buscar o mérito. Como que você vai ter uma educação ruim e ter a expectativa que essas pessoas façam jus ao mérito? Se nós temos que continuar lutando por uma educação de qualidade, porque cada vez mais as organizações vão se diferenciar pelo resultado de pessoas mais qualificadas. Com certeza, educação de conteúdo, não só o diploma, né? Parece não que Lima Barreto está vivo ainda, né? É o status mas é o conteúdo, isso é o que precisa ter. Certamente, e a meritocracia vai reconhecer numa sociedade de conteúdo, que tem pessoas de conteúdo, pessoas dispostas a trabalhar, a se esforçar e ter o seu mérito reconhecido. Né? E hoje nós estamos vendo também que a educação ela está mais democratizada, né? As pessoas, os estudantes têm mais facilidade hoje com bolsa de estudo, aumentaram as fundações que dão bolsas de estudo para alunos com bom desempenho. Então, se você tem um bom desempenho, as suas oportunidades vão aumentar bastante. Então, vamos dizer o seguinte, você se referiu a essa questão da roleta genética, de quem nasceu bem, tem os pais instruídos e uma condição melhor. Mas se a gente não tem isso, nós vamos ter que fazer com as condições reais. Não adianta idealizar. Eu penso que quanto mais a gente adiar esse debate, uma prática que traga para as pessoas condições de se diferenciar, é pior. Nós temos que trabalhar com o que nós temos. Com certeza. Ao invés da cultura da reclamação, do tipo, não teve aquela condição, eu acho que a gente tem que inverter isso e colocar, trabalhe para que o seu filho tenha essa condição. Exatamente. Né? Trabalhe, e não só o seu filho, mas o filho de uma pessoa desconhecida, que as gerações não se percam, né, por falta de uma educação. Mas a questão é o pai cuidar da educação do filho. Depois não adianta dizer, o filho não teve condição. Mas peraí, o pai tem que olhar, o pai e a mãe, né, tem que olhar para dar a condição do filho de estudar, se capacitar e enfrentar um mercado de trabalho. E esse é um diferencial, a família, hoje nós sabemos disso, que quando a família se aproxima mais do filho, né, para ver os exercícios da escola, apoia mais o professor e valoriza a educação, isso tem um efeito fenomenal no desempenho. E eu me lembro quando criança, o meu pai era um operário simples e teve pouca instrução, e eu começava a chegar em casa e perguntar para ele, o pai, me ajuda nisso, ele não conseguia. E ele começou a estudar à noite, e fez um curso à noite e perguntavam para ele, você trabalha o dia todo, era um serviço duro, que era um operário, meu pai. Você trabalha o dia todo e à noite ainda vai para a escola? Ele falou assim, eu não quero ter a vergonha de ser perguntado pelos meus filhos sobre algum assunto básico de português ou matemática e eu não saber ensiná-los. Então ele fez 2 anos, né, de curso à noite para poder apoiar. E a meritocracia era vivida lá em casa. Quem tirava boas notas recebia da parte dele um presente. E os outros ficavam olhando com aquela carinha triste e ele falava, se você quiser também, faça por merecer. Então, na época, a gente achava isso meio cruel, mas era a forma como ele tinha de ensinar para a gente que a gente só consegue aquilo que conquista. Claro, né? Meu pai fazia isso também, tinha o boletim da escola, cada nota tinha um peso e a mesada era com base no boletim ali, né? E é aquela coisa do esforço, eu chego em casa e vou me esforçar mais, e esse esforço vai ser recompensado. Eu acho que essa tem que ser a filosofia de qualquer sociedade que queira aí se consolidar e fazer aí um ambiente social bom para as pessoas viverem nele. Exatamente. E nós não podemos esperar que só a escola, só a empresa ou a instituição ensine meritocracia para as pessoas. Nós temos que cuidar disso na sociedade, desde a família.
Com certeza, a família é a base de tudo, É a base importante, de tudo. né, para isso. Então é isso, conversamos aqui hoje com a professora Neuza Chaves, autora do livro Meritocracia, Influência da Cultura Brasileira no Desempenho e no Mérito. E damos continuidade assim com mais esse programa de hoje, a esse debate sobre meritocracia que é tão importante no Brasil de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, esperamos contar também com a sua audiência de novo nos próximos programas. Muito